Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 171, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão. E o tema, quem é o obsessor? A sequência aqui, Sueli, ela diz assim: aquele que possui, o conhecimento espírita terá enormes possibilidades de aprender a exercitar o perdão e o amor pelos seus inimigos. Então veja bem, Sueli, aqui ela se refere ao obsidiado que tem conhecimento dos desígnios de Deus através da doutrina dos espíritos. Então ela está dizendo aqui que aquele que possui o conhecimento espírita, ele terá enormes possibilidades de aprender a exercitar o perdão e o amor pelos seus inimigos. Eu não sei se você sabe, mas existe muitos obsessores. Às vezes, quando se fala em obsessor, nós já tratamos desse assunto em vídeos anteriores. Aí você pode dizer assim, mas lá vem o Luiz com as histórias dele. Não, não é minhas histórias. São histórias, fatos que correspondem ao assunto. Porque quando se fala em obsessores, como já dissemos em outros vídeos, a pessoa pensa, num monstro, pensa nessas figuras horripilantes. Quando se fala em obsessor, a pessoa pensa só em espíritos que foi prejudicado em vidas passadas. Mas a pessoa nunca é capaz de parar para pensar que em 100% de obsidiados, uns 5% são obsessores angariados na atual existência. Às vezes, obsessores vinculados ao encarnado, que foram parentes, que foram amigos, que foram pessoas assim muito próximas. Você entendeu? Pessoas assim que te amavam muito, que gostava demais de você, que nutria um certo sentimento assim de carinho, de respeito por você. Aí você acha que isso é possível ou não? Existir um obsessor nessas condições? Pois bem, veja bem, esses anos todos na doutrina, gente, eu tenho tanta história na minha cabeça que as pessoas, se elas quiserem me chamar de louca, pode chamar de louco, Deixa eu consertar isso aqui, porque senão as pessoas vão pensar que é vó que tá falando, Não. Eu pus esse povo um pouco no toco, Então, as pessoas podem me chamar de louco, que não tem problema. O importante é eu ter conhecimento dessas situações todas que já vivi nesses mais de 40 anos na doutrina dos espíritos. Então, acho que por isso que eu incomodo.
porque eu não arredo o pé do compromisso e da perseverança. Só Deus mesmo que sabe, o professor Bezerra, Vó que está aqui, Marcelo que está aqui, as condições que eu me encontro para, né, batalhar, para lutar, para mesmo assim continuar gravando. Porque nós não podemos parar o trabalho. Vou te contar, mas eu conheço tantas histórias, então eu vou te contar uma história. Eu conheço uma história de um casal idoso. Eles viveram mais de 50 anos juntos, casado. Então eles se casaram, constituíram família, tiveram vários netos, né? E eles se amavam demais, mas demais mesmo. Agora, esse amor, eu não sei até que ponto era verdadeiro ou não, mas problema deles. Porque o verdadeiro amor, ele não prejudica, ele não sufoca, ele não tortura, ele não escraviza. Então esse casal, eles se amavam demais. Nós estamos tratando de casos de obsessor e obsidiado, tá, gente? E vai um belo período da vida deles, o senhor entrou em depressão. Entrou numa depressão, mais de 10 anos com depressão. E a vida da senhorinha era cuidar dele. E ele dormia embaixo da cama. E sei que ele sofreu. Ele sofreu, mas sofreu mesmo. Porque existem aqueles casos de depressão que a pessoa se recusa a comer, a almoçar, a jantar, enfim, você sabe. E esse senhorzinho, ele se recusou a se alimentar. Muito pouco. E sei que ele foi emagrecendo, 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 emagrecendo. E teve uma hora que o organismo dele não aguentou, porque emagreceu tanto. E então veio a óbito, desencarnou. Era um senhor assim de um excelente caráter moral. Ela também. Os benfeitores fizeram de tudo para poder ampará-lo nas colônias, nos hospitais espirituais. Só que ela não deixou. Ela não deixou ele ser hospitalizado. Calma lá. Pode ser que leve o vídeo todo essa história, mas é a história do livro aqui, do livro não, que corresponde ao fato, obsessão, desobsessão, obsessor, essas coisas todas, só para você ver que ponto chega. Ela não deixou ele ser hospitalizado. Porque ela começou a chorar tanto, e ela chorava tanto a morte do marido, e ela entrou numa crise de angústia, de melancolia, e os pensamentos dela eram pensamentos de morrer, vontade de se matar. Os dois, eles viviam tão imantados enquanto no corpo físico, que depois que ele desencarnou, ele não conseguiu se desprender dela,
por causa dessa imantação, e piorou muito mais ainda essa imantação depois que ele descobriu, através das vibrações dela, que ela chorava por ele, que ela chamava por ele e que ela estava com angústia, melancolia, com ansiedade e com vontade de se matar. Aí que ele não aceitou os tratamentos mesmo nos hospitais espirituais e se juntou a ela. Como se diz, daqui ninguém me tira. Eu vou ficar com a minha velhinha. Ou melhor, vou ficar com a minha véia. Só que ele não sabia que tinha desencarnado. Ele não sabia. Ele via aqueles médicos querendo levar para um hospital. Então, ele achava que aquilo ali era coisa natural aqui da Terra. E ele se juntou, né, psiquicamente, se juntou à esposa dele, muito idosa. E quanto mais ela o chamava, mais ele se juntava fluidicamente a ela. E quanto mais ele se juntava, mais aumentava a depressão dela, a angústia, a melancolia, a ansiedade, a tristeza. Mais ela chorava, porque você entende que ele ficou 10 anos com depressão e ele morreu vítima, entre aspas, da depressão. Então, tudo que ele sentiu enquanto no corpo físico, ele transmitia a ela. Só que ele não sabia que estava fazendo mal a ela. Ele a abraçava, ele tentava socorrê-la, porque ele via ela naquela depressão, só que ele não sabia que tinha desencarnado. E quanto mais ele a abraçava para ajudá-la, mais ela sentia mal. E ela foi piorando, piorando, piorando. De repente ela parou de se alimentar também. Ó, o quadro dele. É como se fosse uma simbiose. Então veja bem, ela não tinha obsessor. Ele não tinha obsessor. O obsessor dela passou a ser o esposo dela por excesso de amor doentio. Assim que ele desencarna, que ela se desequilibra, mas por eles estarem tão juntos um ao outro, ela o atrai para junto dela e ela começa a sentir todas aquelas energias, aquele mal-estar, ao ponto dela também não se alimentar. E ela foi se definhando, se definhando, se definhando até o desencarne dela. Quando ela desencarna, que ela abre os olhos, ela o vê e ele a abraça. Só que nem ele e nem ela sabia que haviam desencarnado. Por esse motivo, eles sofreram muitos anos nas regiões umbralinas. Aí você pode me dizer assim, mas não era amor? É aí que mora a questão. O verdadeiro amor, ele não asfixia, ele não tortura, ele não escraviza. Que amor é esse? Mas a gente respeita. Porque cada um é cada um. Cada um encontra-se num nível evolutivo. Quem somos nós para poder julgar esse quadro, essa situação dos dois? Por isso que nós devemos tomar muito cuidado com essa questão de ficar invocando
aqueles nossos parentes que já desencarnaram ou amigos que já desencarnaram, invocando através do pensamento, invocando através das recordações, das lembranças excessivas. Quando nós, uma vez, 2 vezes ao mês, nos lembramos dos nossos entes queridos, com amor, oh, que bom, né? Que bom que eu convivi com ela, com ele, que bom que eu tive esse amigo, que bom, que Deus o ilumine, onde ele estiver nesse momento, onde ela estiver, que Deus a fortaleça. Esses pensamentos não tem problema nenhum. Mas fora esses pensamentos, é perigoso. É perigoso. Porque nós atraímos. Então, os obsessores nossos, nós temos que ficar muito esperto, porque 5% em 100% da humanidade, 5% são obsessores que nós contraímos nesta existência mesma. E 95% está relacionado às vidas passadas. Então, quantas pessoas nessa existência mesmo, por exemplo, uma pessoa de 50 anos se envolve numa briga e ali naquela briga perde a cabeça e um mata o outro ali naquela briga. O ódio daquele que desencarnou é tamanho que, ao se ver na erraticidade, ele vem com tudo para cima daquele que o matou fisicamente. E dali em diante, aquele encarnado passa a ter ao seu lado um obsessor até quando ele desencarnar. Podendo ser que, devido ao desequilíbrio moral daquele encarnado, podendo ser que aquele desencarnado ainda leve aquele encarnado a um suicídio, a uma briga, a um homicídio, a uma coisa desse tipo. É a vingança, é a cobrança. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas situações. Porque quando se fala em obsessor, nós não angariamos obsessor só nas existências passadas. Nós angariamos essa também. Agora, existe também aqueles casos também, deixa eu consolar você. Existe aqueles casos que a pessoa traz de vidas passadas 10 obsessor, igual eu assim, por exemplo, traz uns 10, né? E chega aqui totalmente desequilibrado. Aí eu brigo com um aqui, brigo com outro ali, brigo com um aqui, brigo com outro ali, tal. Às vezes essas pessoas que eu briguei com elas desencarnam aqui também. E se vendo na erraticidade, ó pra cima de mim. Aí o que pode acontecer? Eu não vim de vidas passadas com 10 obsessor? Sim. Podendo eu retornar à pátria espiritual um dia com uns 20, 25, 30 obsessor. Mas por quê? Porque 10, 15, 20 eu arrumei aqui nesta. Invigilância, irresponsabilidade, indisciplina, falta de humildade, falta de paciência, falta de oração. Então, mediante certas situações, é preferível a pessoa se calar. É preferível a pessoa se calar. Eu costumo dizer, e sou o professor Ivó também que me disse um dia, nada melhor que o tempo e o silêncio para resolver todos os nossos problemas. Silêncio e tempo para resolver
todos os nossos problemas. Então quer dizer que silêncio e tempo resolve as tuas pendências com os teus obsessores, Luiz? Resolve. Resolve. Porque eles estão me espancando. Eles estão me humilhando. Eles estão me espancando. E eu, ali no silêncio, mentalmente, apenas orando por eles, rogando a Deus por eles, que os ilumine, para que eles mudem de vibração, para que eu mude também de vibração, porque é preciso entender. Os obsessores, olha só para você ver como são as coisas. A responsabilidade de solucionar o problema é 100% do obsidiado e não do obsessor. É a mudança psíquica, é a mudança vibracional, é a mudança intelectual, moral, é a mudança de caráter, é a reforma íntima do obsidiado, que leva aquela situação a um acerto. Os obsessores costumam dizer assim: eu não tenho responsabilidade nenhuma em solucionar esse problema. Quem tem que resolver esse problema é ele que está no corpo físico. E não eu. Porque ele não pode se esquecer, ele ou ela, não pode se esquecer que ele que me prejudicou. Então, se ele quiser, ele que se desvincule de mim, pagando-me, quitando o que ele deve para comigo. Então é aquilo que nós já dissemos. Ninguém retorna ao corpo físico para poder quitar os débitos do passado através da dor. Nós quitamos os nossos débitos através do amor, pois quem acha que se quita débito através da dor está equivocado, está mal orientado. Não leram e não compreenderam se leram as obras básicas da doutrina. Ninguém está aqui na Terra para quitar débito através da dor. A dor é uma escolha que a pessoa faz. Ou você quita através do amor, ou você vai quitar através da dor, meu bem. Mas como que eu quito a minha dívida para com meus obsessores? Através do amor, Luiz? Sente-se, eleve teu pensamento a Deus, peça perdão, resolve sim, isso é vibração. Chame todos os teus obsessores ali naquele momento, peça perdão, se ajoelha no chão se for preciso. Você não está afim de se resignar? Se ajoelhe. Não tenha vergonha, não. É você e eles, é a tua consciência e Deus que está ali naquele momento. Eleva o teu pensamento ao Criador, a Jesus, à providência divina. Peça perdão, peça para que eles te ajudem. Peça a providência divina para que mostre a eles por que tudo aquilo aconteceu, porque pode ser que tudo não passa-se de um equívoco, de uma miragem, né? De uma ideia falsa, de uma fofoca, não é verdade? E mãos à obra. Ficar só ajoelhado ali em cima dos caroços de milho, meu bem, não resolve a situação, não. E pedindo perdão não resolve a situação, não. Se ajoelha ali, reza, peça perdão e mãos à obra. Caridade. Amor ao próximo. Se coloca no lugar da humanidade em sofrimento. Convide os obsessores para ir com você.
até as periferias. Vai conversar com as pessoas nas periferias. Vai distribuir pão e leite. Vai, enfim, procura uma casa de caridade, mergulhe na obra filantrópica. Mexa-se. Isso é através do amor. Ali, quanto mais bem você faz, mais ameniza a dívida. Vai amenizando, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Ah, mas eu não vou agir dessa forma. Bom, então você vai optar pela dor. E o que é a dor? Os transtornos. Tudo quanto é tipo de perturbação. Bate a cabeça nas paredes. Se joga de um viaduto. Você entendeu? Não só você sofre, como a família também sofre. É aquele estado de loucura durante o tempo que você vive aqui na Terra. Sem necessidade. Isso que é interessante, né? A pessoa vive 80 anos aqui na Terra, nessas condições, desnecessariamente. Retorna à paz espiritual, os mentores dizem para você se desnecessariamente você passou por essa situação. Por que você não optou lá no princípio pela lei do amor? Mas você não, você optou pela lei da dor? Vamos para o próximo vídeo.